Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um podcast CBN Inspire-se. Você sabe, a caminhada do sucesso é solitária e nós estamos aqui para ser a sua companhia para que você possa alcançar os seus objetivos. Eu sempre falo que é o seguinte, se você está mexendo no YouTube nesse momento e de repente tenha tropeçado aqui nesse vídeo, tropeçado, quero dizer que você tropeçou numa grande oportunidade de entender mais sobre mentalidade e também vamos falar aqui sobre vários assuntos, relacionamento, enfim, como isso pode ser aplicado em várias áreas da sua vida, como que a mentalidade, saber sobre isso, pode transformar a tua vida. Então, aqui, se você está acompanhando a gente pelo YouTube, provavelmente você sabe quem está aqui com a gente. Ela topou o desafio de estar conversando aqui no podcast CBN Inspire-se. Hoje nós conversamos com a minha amiga, influencer, mentora de relacionamentos e também possui aí mais de 500 mil de seguidores aí nas suas redes sociais. Estamos aqui com ela, Amanda Giroto. Olá! Oi, mentes! Como é que vocês estão? Muito obrigada novamente pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você. Né? O papo flui, a gente sempre evolui. Verdade. Né? Eu gosto bastante. Não, e eu tô ansioso aqui pela conversa, tem bastante coisa. Correria, né? Você veio aqui cumprir algumas agendas em Maringá, sim, né? Sim. Aí aproveitei o convite, falei, não posso perder a oportunidade, né? Estar evoluindo aí em mais um podcast. E você tem toda essa comunicação de mentes, fala de mentalidade, né? A aplicação disso em relacionamentos, aplicação na vida profissional também. Mas qual que foi o momento, assim, viu Amanda? Que você percebeu que isso era importante para virar o jogo, assim? Qual que foi esse momento? Olha, um momento muito marcante foi quando eu comecei a perceber que algumas pessoas tinham alguns hábitos que levavam elas a prosperar e algumas tinham hábitos que levavam elas ao fracasso, sabe? E eu sempre me incomodei muito com isso, né? Qual é o ponto em que gera a mudança? Qual é a virada de chave, exatamente? Então eu comecei a perceber isso, comecei a estudar mais sobre isso, né? Nas consultorias que eu faço também começaram a aparecer demandas novas. Então, assim, é uma constante busca por conhecer, por se entreter, por se desenvolver, né? Então, eu acho que por aí foi o ponto de partida inicial. Interessante, né? Nesse ponto, daí você falou, começar a falar sobre esse assunto, né? Você, nesse caso, hoje ajuda diversas pessoas nesse sentido. Você acredita que a mentalidade, mudando de mentalidade, a pessoa realmente pode perceber realmente uma mudança consistente, ou isso é conversa assim, fiada? Sem dúvidas, a mentalidade é o que muda a nossa vida em tudo, né? Desde o âmbito afetivo ao profissional, ao convívio com as pessoas, né? A gente alinhando e ajustando a mentalidade, a gente cresce, né? Então, o meu papel hoje é inspirar pessoas a encontrarem esse gatilho que vai virar a chave, né? Porque é algo que a gente não consegue fazer pelo outro. Eu não posso evoluir você se você não quiser, né? A mudança vem de você, o ponto de partida vem de você. Né? Mas eu posso te mostrar que, existe essa realidade, né? Existe quem já vive o que você sonha. Então, por que não? Né? Legal. E você nota, assim, qual que é o tipo de mentalidade que realmente a maioria tem, assim, e você acredita que é, de repente, prejudicial, não assim, danoso para a pessoa? Uhum. Eu vejo que muita gente, inclusive eu me incluo nisso por muito tempo, a gente cresce com crenças limitantes, né? Acreditando que aquilo não é para mim. Eu não posso partir desse ponto. Fulano deu certo porque ele tinha tal base, porque ele fez tal coisa. Então, assim, a gente se fecha e se engloba a viver sempre aquela mesma rotina, né? A gente entra no hábito da repetição. Primeiro porque é mais fácil repetir aquilo que a gente faz diariamente. E é difícil se desafiar. Né? É difícil você superar os seus medos. Então, eu acho que isso é algo que priva muito a evolução e a prosperidade, sabe? Sim. Acho que faz parte, assim, da insegurança também. Aí entra o medo, a insegurança, a falta de confiança, né? E tudo isso são fatores que podem ser desbloqueados através da mudança de mentalidade.
Legal mesmo. Inclusive, você que está nos assistindo, a gente sempre traz informações aqui que informam e também transformam. Você pode se inscrever no canal. Aqui nós sempre conversamos sobre esses assuntos e eu tenho certeza que é impossível a pessoa assistir do começo ao fim e não aprender nada, não crescer nada, não evoluir nada. Não é? A gente tem um dilema aqui, Amanda, que é assim, enquanto muitos pregam, né, ou comunicam, tentam nos convencer do medo, nós aqui do podcast sempre a gente comunica coragem, sabe? Coragem. E dá pra ver, assim, pela tua postura, que é uma postura de coragem, né? Você realmente, você é doutora, né? Você nessa área de odonto, etc., poderia estar clinicando tranquilamente sem se expor tanto nesse sentido de ajudar, etc., mas você realmente acaba tendo no caso, essa vivência aí, né? Esse propósito, pode dizer assim, de Viver a experiência. isso, no caso. Com a odonto, é algo que eu gosto muito, sabe? Ajudar pessoas, eu acho que é uma forma de melhorar a autoestima dessas pessoas através do físico, né? O sorriso é algo muito importante. Veio a partir de um trauma meu, né? Inclusive agora eu estou usando aparelho ortodôntico por conta disso. Eu fiz faculdade porque o meu caso era cirúrgico, então eu queria muito entender, de tanto frequentar dentistas ali, eu falei, eu preciso entender. E com o tempo, na minha vida sempre foi assim, na verdade. Eu não entendo alguma coisa, então eu quero detalhado para eu aprender, eu quero saber o que está acontecendo, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora e eu gosto disso. Então eu fiz odontologia por conta disso. No caminho, tive outras experiências que me motivaram ainda mais na profissão. Hoje eu atuo na harmonização facial, que também é algo que eu gosto muito, está muito ligado à autoestima, né? Porque eu concordo que a autoestima ela vem de dentro para fora. De dentro para fora. Eu posso ser a pessoa mais linda do mundo, mas se eu não me reconhecer, se eu não tiver aquela autoestima, não adianta nada. Então, ela vem de dentro. Mas o por fora também é muito importante, né? Se a gente já está alinhado por dentro, por que não refinar aquilo que está por fora, né? A estética, a beleza. Então, assim, eu uso a odontologia como um canal para esse desenvolvimento, para essa autoestima, mas hoje, 80% do meu foco também está no digital, inspirar e ajudar outras pessoas. Então, assim, eu levo os dois, sabe? Os dois. Mas hoje eu acho que no mercado, inclusive você, né? A gente Sim. tem que ser multi, né? A gente faz um pouquinho de tudo. É verdade. Eu acho que o ser humano é muito complexo para ser singular, né? Muito bom. Então, a gente acaba desenvolvendo várias coisas, porque no caso, a gente vai se adaptando, né? E dentro daquilo que a gente se identifica, né? A gente vai desenvolvendo ali. Eu particularmente gosto muito da minha vida, assim, também. Nesse sentido, eu desenvolvo várias coisas, mas são coisas, assim, que particularmente eu gosto bastante, assim. E nesse sentido, querendo ou não... Mas nesse caso, assim, de mentalidade, né, que você está colocando, a pessoa teria algum hábito, sabe, para a pessoa fazer que realmente ajudaria ela a mudar a mentalidade? Eu acho assim, por experiência pessoal e por tudo que eu já estudei e já vi, o ponto de partida é você entender e você acreditar que você pode mudar a sua mentalidade, sabe? Que isso é possível, que através do que você pensa, você pode moldar a sua vida, porque nós somos constantemente condicionados a viver da forma que nós vimos e aprendemos. Né? Então, acho que o ponto inicial é a gente acreditar que pode. Existe essa mudança, é possível. Aí o como, né? Que entra o que você perguntou, quais os hábitos. Né? Então, você tem que ver aquilo que te inspira, porque não existe uma regra. Se você ler 5 livros por mês e fazer 2 palestras, você vai ter outra mentalidade. Tá, pode ser que funcione, mas eu não tenho hábito de leitura. E aí, para mim não vai funcionar? Eu não posso crescer? Então, assim, existem diversas coisas que você pode tentar. Né? Desde ouvir um podcast, no qual você vai receber um conteúdo de qualidade, ler livros, que mais? Fazer cursos e, principalmente, se colocar em ambientes com as pessoas certas, sabe? Eu acho que o que mais influencia nós hoje é o ambiente. Nós influenciamos e somos influenciados através das pessoas que estão com a gente. Legal. Né? Inclusive, eu até
puxando esse gancho de ambiente, fique atento que a gente vai lançar uma grande novidade aqui. Se você gosta dos convidados que nós trazemos aqui, você fique atento, porque em breve a gente vai lançar um convidado para você poder realmente conhecer esse pessoal aqui através de um evento bem legal, né? Mas uma coisa, viu, Amanda, que você fala, que eu acho que é uma coisa assim que realmente bate de frente, né? Imagina, a pessoa ela tá vivendo a vida dela e o cérebro ele é programado para economizar energia, Sim. né? Ele economiza. E aí do nada ela olha e fala assim, putz, eu vivi errado a vida inteira, né? Ou vivi errado até os, sei lá, 25 anos, 30 anos. E aí ela tem uma decisão dela reconhecer que ela tem que mudar, tipo assim, a mentalidade, ou simplesmente passar um verniz ali e falar, não, vou continuar desse jeito. Trabalhar com tentação, né? Eu me contento, pra mim assim tá suficiente. Mas assim, geralmente a gente não se contenta. Quando a gente percebe que é possível mudar, a gente quer mudar, né? Só que aí o que acontece? Qual é o problema? Porque geralmente a gente tem esse feeling ou muito tarde, ou nós já estamos tão condicionados ali em algum compromisso que quando a gente tem esse feeling, a gente não consegue se desvencilhar desse compromisso. Por exemplo, eu estou em um relacionamento e hoje eu percebo que isso não era pra mim. Mas hoje eu já tenho filhos, hoje eu já tenho uma história, eu não consigo mais sair disso, né? Então você tem que trabalhar seu crescimento em cima daquilo que você tem, né? Então por que é importante você buscar essa mudança de mentalidade o quanto antes? Para que no futuro você consiga se planejar em cima daquilo que você imaginou, né? Em cima daquilo que você já desenvolveu. E entender que, claro, a gente muda constantemente, né? Temos os nossos princípios inegociáveis, sim, mas nós mudamos constantemente. Então é se adaptar a essa mudança. Se adaptar, né? E no caso a mudança é a única coisa que não muda. Vou colocar assim. Explica. Não, você tem que sempre estar mudando, né? Nossa, foi a maior frase que já ouviu. Mas uma vez eu estava conversando aqui no podcast sobre esse ponto, assim, de você estar sempre preparado para a mudança, né? Uhum. A mudança é algo que sempre vai acontecer. Constantemente. Você entendeu? O mundo é cíclico, as coisas mudam, então você tem que... Até eu estava conversando com o Growth, que é um cara que foi para Harvard e tal, ele tava falando sobre isso, de você, tipo assim, a mudança sempre vai estar acontecendo. E agora você estando preparado, sabendo dessa imprevisibilidade que o mundo é, uhum, e você desenvolvendo algumas habilidades necessárias para isso, você está pronto de fato, não é, para a vida, né? Porque muitas pessoas falam, não, essa é a estabilidade e acabou. Uhum. Mas a vida, ela não fica mais fácil, a gente fica mais forte, né? Com certeza. Tava ouvindo o audiobook vindo pra cá. Olha aí. Se eu não me engano, é 1 ano em 12 semanas o nome do livro, né? E teve um insight que eu achei muito interessante. Que ele falou assim, qual é a diferença? E eu vou te perguntar primeiro, qual é a diferença entre uma tarefa fácil e uma tarefa difícil? A diferença? Uhum. Eu acho que a diferença tá na minha... não tem certo e errado. Nas minhas habilidades ali de concluir aquilo ali de forma rápida ou não. Você pegou o ponto. É mesmo? Uhum. Vou explicar por quê. Sim. De acordo com um livro, a diferença entre uma tarefa fácil e uma tarefa difícil é o tempo. Então, aí entra a importância do planejamento. Porque se eu falar assim, Altair, você tem 3 semanas para me entregar um poema. É uma coisa. Talvez você procrastine e no último dia você faça o poema e me entregue. Né? E hoje em dia, no ChatGPT, é diferente de eu falar, você tem 3 minutos para me entregar um poema. Né? Se torna muito mais difícil. Poxa, como eu vou escrever? Da onde vai vir a minha criatividade? Então, assim, a diferença entre o fácil e o difícil é o tempo. Só que o tempo é algo que a gente acha que a gente tem o tempo todo, né? Amanhã eu faço, depois eu faço. Parece que principalmente quando é algo para nós, uma tarefa que nós precisamos realizar, a gente acaba procrastinando mais. Então, aí entra a importância do planejamento, né? E o livro, ele é pautado nisso, né? 1 ano em 12 semanas, que é, ao invés de eu estabelecer as minhas metas para 1 ano, 2025 vai chegar, eu preciso fazer tal coisa. Não, em 12 semanas, quais metas eu posso atingir? Aí você abre as 12 semanas e planeja certinho, né? Tal semana, tal coisa. Com isso, o que acontece? Eu achei muito interessante, acho que
2 horas de viagem, deu para aproveitar um pouquinho, né? Que legal. Por exemplo, você vai colocando pequenas metas e conforme você vai atingindo as suas pequenas metas, você vai dando dopamina a si mesmo, você vai melhorando a sua autoconfiança. Porque eu vou comprar um carro em um ano. É uma coisa. Agora, eu vou juntar tantos mil essa semana, tantos mil essa semana. Então, você vai vendo que você vai conquistando e aquilo vai te motivando, né? Aí você conclui e te abre espaço para novas metas. Então, assim, você prospera, né? Do que simplesmente falar, esse ano eu vou ter tal coisa, né? Então, verdade. Nossa, isso é muito real, assim. Uma vez eu vi uma pessoa falou assim que ele tinha corrido 50 quilômetros. E aí perguntou como que ele correu. Ele falou que correu de poste em poste. olha só. Pequenas metas que você está colocando, né? Que tipo, foi colocando pequenas metas e foi alcançando. Porque quando você olha a meta final, né? Falando sobre meta, uma coisa... outro dia teve um negócio que mudou assim minha cabeça, assim, né? Esse negócio. Tipo assim, essa questão de metas. Tem um livro chamado Hábitos Atômicos que ele fala assim que ele não fala para você ter meta, sabe? Ele fala assim para você focar no que você pode fazer. Por exemplo, vamos supor, porque se você bate, eu quero bater 1 milhão de faturamento, ou 50 mil por mês, etc., e aí você não consegue, aí você fica frustrado. Sim. Mas se ele falar assim, o que as pessoas de 50 mil fazem e o que eu posso fazer para eu conseguir isso daí, né? Mas aí, tipo assim, daí você não foca na meta, você foca no que você tem que fazer e às vezes você bate 50, mas às vezes você ultrapassa isso. Não sei se ficou claro, por exemplo, de peso, né? Tipo assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter esse estilo de vida e tal. Então, eu foco nisso e aí, naturalmente, chegando ou não chegando, eu sei que eu vou colher os frutos daquelas atitudes ali, né, de colocar energia nisso. Assim, é uma coisa bem disruptiva, assim, é uma coisa bem que eu achei... Se torna também um hábito, né? Por exemplo, hábitos atômicos. Hábitos, né? Do... É legal. Eu acredito assim. Por que é importante a gente ter uma base de literatura bem grande? Porque um livro vai rebater um conceito do outro, certo? Tenha meta, não tenha meta. O tempo todo a gente vê, eu tô ouvindo um podcast bem legal que fala sobre livros para empreendedores. Então, o tempo todo, se você quer crescer, faça isso, sabe? Esses dias eu vi um livro que falava assim, não espere o melhor momento, só faça. E aí outro que justamente contrapôs, né? Ele pegou e falou assim, não, você não pode só fazer, você tem que esperar o melhor momento. Né? Então, assim, eu acho interessante essa questão da literatura para você ter o conhecimento de tudo e ir filtrando aquilo que serve para você. Porque realmente tem pessoas que se eu coloco o nome meta, eu não vou cumprir. Então, eu preciso ir trabalhando em mim primeiro para que se torne um hábito, para que eu me desenvolva. E eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu preciso de metas. Se eu não elencar ali, tal coisa, talvez eu não chegue. Porque eu dependo da motivação. Então, eu trabalho a minha constância porque eu sei que a motivação não é diária, né? A gente não acorda motivado o dia todo. Verdade. O tempo todo, né? Não, sim. E muitas coisas condicionam, por exemplo, o humor, seu estado hormonal, o tempo, tudo, né? Então, é complicado você seguir, assim, um padrão para chegar a uma meta só com a motivação. É verdade, né? E eu vou falar uma coisa para você. Eu desenvolvo esse trabalho aqui na CBN, né? Mas eu também atuo como estrategista, né? Como mentor e tudo mais. E a gente acaba vendo, assim, a diferença do planejamento com a prática. Até a gente conversou, uma vez eu tô conversando com o André aqui, e falou assim, na prática, a teoria é outra, né? Com certeza. Porque, tipo assim, a gente desenha todo um processo, né, para aplicar. Só que existe várias variáveis, vamos colocar dessa forma, vários fatores que às vezes a gente não calculou e que talvez vai demorar um tempo maior do que a gente havia esperado. Então, tem aquela frase, né, que nem todo planejamento aguenta ali o campo de batalha, né? Então, no caso, assim, mas
é inquestionável que é importante planejar, né? Você tem que planejar, só que quando chega no campo de batalha, né, por exemplo, eu, estrategista de algumas campanhas ali, já ganhei algumas campanhas políticas, né? Tipo, para vocês, eu tô por trás de algumas campanhas vitoriosas e também estou em outras. Só que o que acontece? Dentro ali, existem diversos cenários imprevisíveis que você não espera e aí, né? Então, nesse sentido, não só na questão política, mas na questão de marketing, da fórmula de lançamento, que são estratégicas que você cria um planejamento, mas nem sempre é do jeito que a gente imagina. Mas um dos fatores que daí eu queria puxar de você, um dos fatores que eu acho que é importante é desenvolver em nós, por exemplo, persistência, né? Tipo assim, perseverança, essa motivação, né? E essa mentalidade, né? Eu vejo assim como seleção natural. A espécie que mais sobrevive é a que mais se adapta. Então, assim, é importante ter o planejamento, sem dúvidas. Mas, no obstáculo, na adversidade, o que eu posso fazer? Você tem que se adaptar. Como lidar? Então, é trabalhar também para você estar pronto para superar desafios, né? Porque se no primeiro desafio você abala, então alguém vai superar e você vai ficar para trás, né? É a seleção natural da vida. Então, a gente precisa desenvolver essa inteligência emocional para poder lidar com essas situações e chegar ao que a gente deseja, ao que a gente pretende conquistar. Legal. É bem por aí. Olha, tem uma pergunta aqui, viu, Amanda, que é o seguinte, ó. Qual foi o melhor conselho de mentalidade que você já recebeu e como isso impactou a sua vida? O melhor conselho, sem dúvidas, é não tenha medo de ter medo. Já ouviu esse conceito? Não. Legal. Foi de um livro, Como Falar em Público e Encantar Pessoas. Mas, mais uma vez, a literatura eu gosto, ele é focado em você desenvolver habilidade de comunicação, mas tem coisas que a gente traz para a vida. Porque muitas vezes a gente não tem medo do fato em si, mas a gente tem medo de ter medo, de não conseguir, né? E no livro ele exemplifica justamente essa questão de falar em público. Mas qual que é seu medo em falar em público? É você ir lá e falar e travar? Se você travar, o que vai acontecer? As pessoas vão te vaiar? Não vão, as pessoas são educadas. Mas a gente tem medo de ter medo, né? Eu sei que eu vou travar, eu tenho medo, então não tenha medo de ter medo, sabe? Se tem um desafio, vai lá, vai com medo, conclui, supera. Pelo menos a primeira vez você tem que fazer com medo, sabe? Para você dizer para você mesmo que, olha, eu consigo, eu fiz, eu vou fazer, né? Então, sem dúvidas, é algo que, para mim, foi um divisor de águas. Porque a gente cresce com uma insegurança, sabe? Isso que você está falando é muito real, assim, porque a gente acaba ficando meio travado, né? Tipo assim, não vão fazer nada porque pode acontecer aquilo outro, pode acontecer aquilo outro. E por isso que o pessoal fala que a coragem é a virtude que dá razão assim para todas as outras, né? Porque você tendo coragem de fazer a coisa ali, né? As outras coisas tendem a naturalmente fazer. Teve um cara que falou o seguinte, que é você tendo, você fazendo, você errando, significa que você fez, entendeu? E significa também que você está à frente de muita gente, porque você teve a coragem de fazer, né? Eu vejo que o fator insegurança, sabe? Eu acho que todo ser humano, inevitavelmente, tem inseguranças, né? Uns mais, outros menos. Uns demonstram mais e outros menos. Isso é algo que limita muito a gente. Porque, primeiro, a gente busca muita validação. E não é errado buscar validação. Mas a gente quer ouvir. Olha, você é digno de amor, você é capaz, você consegue. A gente busca essa motivação. Parece que quando alguém motiva a gente, é muito melhor, né? Só que é importante a gente ter esse desenvolvimento pessoal. De você falar assim, eu não preciso escutar o tempo todo, porque eu sei que eu sou capaz, né? Então, é ir quebrando essas inseguranças. Não, isso que você está falando é muito, muito real, assim. E uma insegurança de Amanda Girotto. Uma insegurança. Só fala uma minha se você falar uma sua. Eu falo também, eu falo. A gente se cobra o tempo todo. Sem dúvidas, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. E não é aquela coisa, qual que é seu defeito? Eu sou perfeccionista. Não é isso. Mas eu vejo que o tempo todo eu ainda falho em me elogiar, sabe? Em reconhecer que
eu conquistei, nossa, que bom, eu fui capaz. Geralmente eu conquisto, eu falo, agora próximo, não é o suficiente, né? Então isso ainda é uma insegurança que eu preciso desenvolver, que eu preciso me libertar. Falar assim, não, parabéns pra mim, eu consegui, tá bom, né? Em vez de ficar ali se cobrando o tempo todo, se julgando e tentando ser o melhor que eu posso ser, né? Não, com certeza. É que o meu papel aqui, ó, Amar, é humanizar Sem o convidado ou a convidada, né? Porque, querendo ou não, tipo assim, o pessoal olha lá, 500 mil de seguidores, né? Tá, é chamada para evento, tem mentoria, escreve e-book, não é? Participa de várias coisas, e a pessoa fala assim, mas será que essa pessoa não tem segurança? robô. Será que essa pessoa... Porque, tipo Não, assim, diversos. fica muito, muito perfeita. Então, eu tô aqui para humanizar você. Eu tô... Ah, meu Deus. Mas inseguranças são normais. Até para falar em público, para ver um podcast, a gente tem, é normal, né? Por mais que a gente tenha o hábito de fazer diariamente, chega na hora, você fica pensativo, às vezes você fica assim, a respiração acelera, é normal, né? Eu tenho certeza que até sei lá, o Pablo Marçal, né? Hoje em dia ele sobe, às vezes ele tem as inseguranças dele. Ah, mas é normal, o cara já fala, já faz palestra, já... Tá, mas é normal, a gente sente insegurança, né? É comum. E não Sim. só na comunicação, mas nos relacionamentos o tempo todo, né? Que aí gera os ciúmes, que aí gera as frustrações, né? Às vezes a gente se afasta dentro dos relacionamentos, não só afetivos, mas com as pessoas que a gente convive, no trabalho, com a família, né? A gente depende das inseguranças E também. as inseguranças vão sumindo ao longo do tempo, né? Ou a gente vai ressignificando, assim, né? Você falou, por exemplo, de falar em público. Eu, sempre assim, quando eu vou começar, tudo tal, sempre existe esse nervosismo, né? Só que esse nervosismo é transformado em potência, em oportunidade para realmente fazer acontecer. Então, a maneira como eu olho para esse nervosismo muda e aí a partir disso daí eu consigo ter resultados que eu nunca tive, né? Se eu olhasse para aquilo ali só me travasse, né? Mas agora eu Isso olho, é muito bom, essa né? sensação de eu tenho medo, muito medo de algo. E aí eu vou lá e faço. Talvez não seja o meu melhor, fiz do jeito que deu, mas quando você supera e fala, nossa, deu tudo certo, tipo, eu não morri, eu consegui. Sim, com É certeza. muito bom, é um alívio, assim, né? Você fala assim, cara, eu não Nossa. acredito que eu consegui fazer isso. Total. É muito bom. Não, e em relacionamento, vamos supor, aplicando em relacionamento, que Uhum. também é uma área aí que você atua, não é? Por exemplo, as inseguranças existem demais, assim, né? Tipo assim, você entra dentro de um relacionamento e aí tu vai construindo e aí existem diversas inseguranças que você tem, não é? Mas à medida que você vai conhecendo ou convivendo, algumas aumentam, Daqui outras pra frente é somem, só né? pra trás. Não, por exemplo, vamos supor, não é meu caso, mas tem gente, por exemplo, que tem um ponto assim que, vamos supor, extremamente ciumenta, né? E assim, isso é uma insegurança geral assim da pessoa, indiferente com quem tá, né? E aí o que acontece? Se isso não for patológico, né? A pessoa com o tempo, conhecendo a pessoa, vai sumindo isso, né? Agora, se for patológico, não interessa quem está ali. A pessoa nunca vai conseguir superar essa insegurança. Né? O ponto inicial do relacionamento é o autoconhecimento, né? Isso vem da gente e é importante passar isso para o parceiro também. Se autoconhecer. Por quê? Tudo vem de dentro, tudo vem do passado, né? Então, o que me causa tanta insegurança? Por que se eu perder aquela pessoa, por que isso vai me afetar tanto, né? Claro, ciúmes é normal, tem que ter no relacionamento saudável, eu acredito que tem que ter. Mas, assim, até que ponto é saudável, até que ponto não, sabe? Porque se eu tô insegura, se eu tenho medo da perda, é porque talvez, e isso é difícil de assumir, a gente não quer aceitar, mas talvez eu não me sinta suficiente. Não me sinta suficiente ou suficiente. Então, se aquela pessoa me troca ou termina comigo, me abala muito, porque reafirma aquilo que eu já sentia, sabe? Que tá ausente aqui, é algo que eu não curei em mim. Então, é importante a gente pensar nessas questões. E é algo delicado, porque quando a gente toca nesse assunto fraquezas, mesmo em pensamento conosco, é difícil aceitar algumas fraquezas, né? E é difícil olhar para trás
E por isso é importante buscar uma terapia, buscar um apoio, ou buscar uma leitura, algo que abra os olhos em relação a isso, né? Eu penso dessa forma. Por quê? O ciúmes é bom, mas a primeira coisa que eu tenho em mente, que eu acho Ciúmes que é seria bom? correto, eu acho que o ciúmes é bom. Será que é bom? Depende, Assim, depende a dose. A intensidade. Porque o ciúmes, ele tá ligado ali ao receio de perder a pessoa. Só que tem que ser aquela coisinha, tipo, eu não gostaria, né? Mas conversado, leve. Agora, quando parte não, se você for, eu termino com você. Não, porque se você falar com essa pessoa, começa umas ameaças, assim, né? E você já não se sente à vontade. Então, eu acredito que o ciúme, esse medinho, essa dorzinha... É importante, né? É importante. Mas bem dosado. E é difícil, eu também tenho dificuldade de aquela pessoa que fala assim, não tem ciúme de nada, de nada. Você é ciumento? Eu? Eu sou, mas eu não falo. Não fala. Eu fico quieto. Deixa a bomba estourar depois. Não, eu não consigo falar. Eu não consigo falar. Falar assim no sentido assim. Eu fico na minha. Entendeu? Demonstro, mas demonstro não assim, não quero que converse, não. Eu, tipo assim, só fico na minha. Você fala? Olha, depende. Tem coisas, olha só como é legal, né, quando a gente traz pra gente. Tem coisas que eu acho importante, mas a forma como você comunica também é importante. Porque, por exemplo, eu gosto de fazer uma leitura pra ver se esse ciúmes que eu tô sentindo é real, faz sentido, ou se são coisas minhas, sabe? Se realmente tá tocando a minha insegurança pessoal e por isso eu tô com ciúmes, né? Porque, assim, se é uma situação que eu vejo, eu chego e falo, não seria legal você fazer tal coisa ao invés de tal coisa, sabe? Como uma sugestão, algo leve, assim, né? É que depende muito leve, né? da pessoa. É verdade. Que você está se relacionando, depende da pessoa, né? Tem pessoas que são tranquilas, você pode chegar e conversar, e tem pessoas que já são mais fechadas, né? Você fala ali, dependendo da forma que você fala. Então é importante conhecer o parceiro, mas se comunicar de uma forma eficaz. Mas no meu caso, eu sou esse cara ogro mesmo, que não sabe, não fala sobre isso, assim, sabe? Só some por um tempo, depois volta. Na verdade, eu falo, nem tô a fim de focar muito nisso, assim. Né? Falar pra você. O ponto é uma coisa que realmente isso é algo que vale a pena fazer uma mentoria com a Amanda Girota aí sobre esse tema aí. Mas fica confabulando ali por dentro, né? Não é uma coisa assim que incomoda. É que eu tenho uma filosofia meio estoica. Sabe? Tipo assim, o que eu não posso mudar, eu não gasto energia. Entendeu? Então, o que eu vou mudar com isso? Tipo assim, mas a pessoa ter respeito e pronto. Tipo assim, eu não tenho como exigir respeito. Exatamente. Entende? Tipo assim, ou a pessoa tem respeito ou não. Daí, se ela não tiver respeito, provavelmente ela vai estar me perdendo. Aulas! Mas é bem isso. É você ter dentro de você. Eu gosto do estoicismo por conta disso. Né? É difícil aplicar ele na realidade o tempo todo, porque eu acho que as nossas emoções, elas impulsionam muito a gente. Né? Principalmente quando tá falando de relacionamento, é algo que deixa a gente, às vezes, muito fervorosos, assim, né? A flor da pele. Mas é importante ter em mente, né? Olha, tudo que eu faço dentro do meu relacionamento é aquilo que está dentro do que eu posso fazer, que é suficiente. Então, eu tenho essa segurança de que eu estou entregando o melhor que eu posso entregar e eu tenho a minha vida própria, né? Eu não dependo deste relacionamento. Ele está aqui agregando, é uma pessoa que eu gosto, que eu compartilho, eu quero crescer, toda aquela parte boa. Mas, se em algum momento chega a faltar, eu ainda continuo sendo eu, né? Não é uma parte minha que vai embora. É algo que vai fazer falta, sem dúvidas, mas ainda tem uma base sólida ali que eu já construí, né? Então, se essa pessoa vem a me trair, por exemplo, é uma escolha dela. Nada que eu fiz ou deixei de fazer influenciou nisso, porque eu dei toda a abertura para ela conversar comigo, eu estive lá, eu fiz o que eu pude, né? E eu penso, a traição, ela é uma coisa pessoal, né? Ela vem de um desejo, seja um desejo sexual, um desejo de suprir uma carência, né? Então, se a pessoa decidiu isso, ela decidiu, não é algo que acontece, né? Então, partiu dela. Agora, cabe a mim entender e planejar o que eu vou fazer.
tá me traindo, você tem que ser, por mais que envolva emoções, sentimentos, eu penso que é importante você planejar isso, né? Por exemplo, se eu desconfio que o fulano está me traindo, tá, vamos pensar no fato. Existe a traição? De fato, existe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conversar, eu vou aceitar ou vou me separar? Aí, partindo dessas vertentes, né? Eu vou me separar, então o que eu preciso fazer para me separar? Me certificar, conversar e me retirar porque eu não aceito. Eu vou aceitar? Então eu não vou bater de frente e cobrar da pessoa porque eu sei que eu aceito, sabe? Então é Legal. a partir disso. Não, eu vou falar pra você que é mentora de relacionamento aí, conversa com a turma aí, existe diferença da traição masculina e a traição feminina? Olha, é até interessante. Esse assunto... pessoal, aqui, ó, ela é holística, né? Fala sobre mentalidade e relacionamento, ela falou no outro podcast, mas eu tô pegando só a ponta do iceberg aí, mas fala pra gente aí, responda. Que eu tenho visto, tá? Experiência. Eu acredito que cada ser é único e cada um tem suas próprias motivações. Mas o que eu mais vejo, principalmente em consultorias, porque nas consultorias as pessoas chegam e relatam, né? A parte do eu traí, eu fiz o que eu sinto, então é legal escutar essa parte da história, né? Principalmente como consultora, foi algo que no início, assim, era muito diferente, porque até então, ninguém nunca tinha chegado como se fosse uma confissão, sabe? Geralmente as pessoas passam pano nisso, né? Não, eu nunca traí, foi por causa disso, porque já não comparecia. Agora, quando a pessoa ela é sincera com você, o que eu mais ouço dos homens é, eu traí, mas para mim aquilo não significou nada além do momento, além do depósito de carnal ali, né? E quando eu volto pro meu relacionamento, eu sei que ela é a mulher da minha vida, né? Então, as mulheres, elas já relatam diferente. Eu saí do relacionamento porque já não tinha aquele suporte emocional, já não estava sendo suficiente. Então, ela busca na traição esse apoio, essa vivência, esse carinho, né? Então, eu vejo, na maioria dos casos, que o homem, ele busca um alívio físico e a mulher busca um alívio emocional. Então, a mulher, talvez ela pense mais para fazer do que o homem, que vai lá e, tem oportunidade, eu vou, ninguém ficou sabendo, voltei. A mulher não, ela se questiona muito mais, ela pergunta para a amiga. Tem um envolvimento mais, vamos dizer assim, digamos, mais emocional. Justamente. Ela busca mais esse suporte. Então, a mulher dificilmente ela sai do relacionamento só pelo momento e volta, sabe? Ela vai Nesse momento tem gente ali querendo te cancelar. Geralmente, nem todas, não é regra. É o que eu tenho visto. Sim. Não, mas legal. Política de cancelamento. Não, mas você está falando aí um cenário, né, que na tua visão ali, o que é realmente esse ponto aí de traição, né? Uhum. Geralmente, dificilmente quando uma mulher trai, realmente, para voltar ao relacionamento é muito mais difícil, porque eu acredito que ela já tirou totalmente o corpo dali, né? Tirou totalmente ela já tomou a decisão, né? Uhum. O homem, que nem se colocou, acaba... Mas diferente. Tem um contraponto. Quero ver se você concorda. Fala aí. Você concorda comigo que, se eu te afirmasse, não estou afirmando, tá? A traição é manutenção do relacionamento? Já ouviu sobre isso? Manutenção? Nossa, agora você falou uma frase forte que eu não entendi. Não entendi agora. Não entendeu? A traição é uma manutenção do relacionamento? Já ouvi. Já ouvi relatos de eu traio, por quê? Quando eu traio, além do momento bom que eu tenho, do relaxamento que aquilo me causa, eu volto com a consciência pesada. Então, logo eu trato melhor a minha parceira por conta disso. Mas isso na lógica dos homens? Não dos homens, mas foi o que já me foi relatado, a experiência que eu já tive, né? Então, me veio esse viés, a traição é a manutenção do relacionamento. Você vê, né? Mas esse é um ponto. Se a pessoa entra dentro dessa lógica... É uma lógica que passa por cima de valores, de princípios, com tudo, certeza, né? A pessoa entra dentro de um negócio assim que vai virar vai explodir a qualquer momento, vai arrebentar. Mas tem gente que acaba vivendo nessa lógica. Cria uma crença, acredita nela e vive. Porque dentro do que você está colocando aqui, o que você está dizendo? Tipo assim, vamos supor, às vezes dentro de um relacionamento, vamos lá, casado, etc., a pessoa não tem a parte sexual, né? Então ela procura fora
para manutenção, eu estou entendendo dessa forma. Entendeu? Para manutenção de um relacionamento que, já que a esposa ou a pessoa que está do lado não entrega, procura em outro lugar, mas consegue manter o relacionamento. Mas é uma pira muito... Mas é como se fosse assim, um tiro no próprio pé, É. né? Porque é como se você estivesse secando gelo ali, né? Na sua cabeça aquilo tá funcionando, tá fazendo a manutenção, mas em algum momento isso vai estourar, em algum momento alguém vai descobrir, né? Em algum momento não vai dar certo. Talvez aquilo já não te supra, mas até que ponto? Porque... Não, e você tem que viver num estado de cinismo constante, meu. E isso... nossa, a pessoa que vive num estado dessa precisa ser liberta. No mínimo, você tem que se questionar, né? Por que eu estou nesse relacionamento, então? Né? Se eu tenho que buscar a manutenção dele fora, por que eu estou nele? Né? O que me agrega? Qual o objetivo? Eu acho que todo relacionamento tem que ter objetivo. Tem que ter o objetivo, né? Objetivo. Nossa, mas o que você está falando é interessante. Dá para entrar nesse tema aí, Amanda, e conversar muito sobre esse ponto, porque daí poderia entrar numa pergunta assim também. Vamos supor, abre várias janelas, né, desse assunto. Por exemplo, um assunto dentro de um relacionamento, como que é assim a questão sexual. Realmente o casamento precisa ter isso ou dá para viver sem isso, entendeu? Tipo, a expectativa do homem é uma coisa, a expectativa da mulher é outra, e aí tem que alinhar a expectativa, né? Porque geralmente uma das coisas assim que alguns amigos casados às vezes falam, né? É que casou, diminuiu ali essa questão mais sexual, né? Então, isso acaba, assim, para o homem, isso é muito forte, né? Frustrante. É frustrante, né? Acaba. E aí, qual que é o papel da mulher, o papel do homem? E aí entra um monte de coisa nesse sentido. O mais legal é que não existe nenhuma regra nunca. Né? Cada relacionamento tem suas... Tem suas formas, tem pessoas que pensam de uma forma, cada um tem seus princípios, seus limites, né? Então é importante a gente entender sempre isso. Por isso que não existe uma regra, mas, como eu disse, tem um objetivo o relacionamento? Eu vou namorar porque em algum momento eu quero me casar, porque eu quero ter a minha família, quero construir a minha família. Então, temos uma meta, temos um objetivo em estar juntos. Você alinha com seu parceiro, é a mesma meta? É isso que você quer? Né? No momento em que então a gente vai aproveitar a fase do namoro para conhecer, para entender, para ver se realmente encaixa naquilo que a gente quer. Né? O noivado, ele vem também para você ter mais responsabilidades, porque você está planejando uma festa, vamos supor. Né? Então, entra a questão financeira, que antes já não tinha. Entra outras questões, responsabilidade, vai construir uma casa, sei lá. Você começa a ter coisas que no namoro era mais leve. A gente se via final de semana e estava tudo bem. Aí você casa, você vai morar junto. Né? Aí você tem outra experiência. Então, se não tiver bem alinhadinho no início, no meio se perde. Então, você alinha e vai. Porque na união, eu acho muito importante ter esses conceitos bem definidos. Porque se você entra se pautando só no amor, só no desejo, só na ilusão de que a gente vai ser feliz, não sustenta, né? É isso que vai fazer. Olha, lá atrás eu decidi que eu ia fazer dar certo, eu tô com você e a gente vai superar, né? Muito bom, muito bom. E assim, querendo ou não, uma das 3 decisões mais importantes da vida, assim, na minha opinião, uma é a questão de se você vai seguir a Deus ou não, né? Enfim, a sua decisão ao lado de Deus. Eu sou cristão, né? Então acredito muito nisso. É a crença. Segundo, a questão com quem você vai casar e o seu trabalho, né? Não necessariamente, exato, não necessariamente nessa ordem, mas eu acredito que é uma das 3 mais importantes. Pode ter mais assim, mas a princípio eu penso nesse sentido. E aí, por que eu estou falando isso? Porque realmente você refletir sobre isso vai fazer você quebrar menos a cabeça, né? Vai fazer você ter mais paz, né? Então, isso é muito importante. Você atua nesse sentido, mentor de relacionamento, mentora de desenvolvimento. Vocês podem estar continuando esse assunto com a Amanda Giroto. Amanda, tem alguma coisa que eu não perguntei que vale a pena destacar?
Que você não perguntou, agora que entraria as perguntas, né? Do nosso superchat. É mesmo, mas aqui nós estamos fazendo esse é um podcast gravado com Amanda Giroto, não é? Mas se você participar ali dentro dos nossos canais, nós repassamos essas perguntas para Amanda, né? Para ela dar continuidade, né? De repente pode até estarei virar. atenta nos comentários, tá? Então comentem agora após, que eu estarei respondendo também nos comentários. Muito aqui bom. no vídeo. Compartilhem, tá? Façam cortes, né? Tá disponível para quem quiser o conteúdo aí. Verdade. Você que quer fazer um corte, quer monetizar, à vontade. Show de bola. Marca a gente lá e ó, vamos. Maravilha. Amanda, você vê que aqui a gente fala de várias coisas, porque, querendo ou não, tá no seu universo ali, né? Nesse sentido, dessa área que você atua. Mas eu queria que você deixasse um conselho. Um conselho. Conselho, eu acho que é importante a gente finalizar, você dando um conselho pro pessoal aí, que quer melhorar a mentalidade, quer ter mais, e também com um livro no final. Um livro? Tá. Vamos lá. Um conselho se atente aos 4 autos da vida. Autorresponsabilidade, autoconfiança, autocontrole e qual é o quarto? Vamos lá. São 4. Autocontrole, autoconfiança, autorresponsabilidade. Tem mais um. Autocrítica, não. São 4, né? Autocontrole, autorresponsabilidade. Autoconhecimento. Se atente aos 4 autos da vida. Autoconhecimento, autocontrole, autorresponsabilidade. Eu sempre esqueço o terceiro. Mas vamos lá. Sim, mas esses 4. Autorresponsabilidade, autocontrole, autoconfiança que você colocou. E autoconhecimento. Por quê? A autorresponsabilidade é algo muito importante. Que é você assumir a culpa, né? A gente tem o hábito, muitas vezes, de se vitimizar. Ah, eu fiz isso, eu reagi de forma agressiva, porque fulano falou aquilo, ele não podia falar. Não. Mas é a minha responsabilidade tratar do que eu sinto e de como eu vou reagir, né? Ah, eu não prosperei porque eu não tive base. Não. Agora eu posso prosperar, eu ainda tenho tempo, né? Então eu tenho que correr atrás. A autoconfiança é não deixar a insegurança falar mais alto, né? O autocontrole. Eu não vou sair do meu relacionamento porque eu estou precisando suprir uma carência, né? Então eu respeito isso, eu tento resolver e eu resolvo, né? E qual mais? O autoconhecimento. Você se conhecer, saber o que você precisa, saber quais são suas feridas, seus limites, seus princípios, seus valores, o que você quer, como você quer estar no futuro, né? Então, você tentar sempre aos altos da vida. Muito bom, legal, bacana. Os altos da vida, não é? Então, você ficar atento a isso. Aqui eu sempre coloco o convidado dentro de um desafio aqui, né? O meu propósito é extrair. Vai no vídeo, a gente esquece, a gente vê, é isso aí. Não, e eu procuro extrair o ouro aqui. E é isso, assim, sabe? Eu perguntei, você jogou na lata e trouxe aí um conhecimento pra gente aí. E um livro pra gente finalizar. Um livro, Armas da Persuasão. Olha aí. Tenho gostado bastante do Robert Cialdini. Tem bastante técnica para você se comunicar melhor, para você entrar melhor no mundo de vendas. Se você consegue discernir bem aquilo que você quer, você consegue usar esse livro tanto para o empreendedorismo quanto para o relacionamento, até mesmo para você se comunicar melhor com as pessoas e atingir os seus objetivos. Porque tem muitos conceitos naturais do ser humano que a gente acaba seguindo porque é normal, né? Por exemplo, efeito manada. Eu bato palma, você bate palma, todo mundo começa. Então, assim, quando você consegue prever alguns conceitos, você controla melhor a situação. Então, esse livro ele vai dar bastante insight bacana para você que ainda não conhece. Legal. Inclusive, a Karina, que vai ser um novo quadro que a gente vai criar aqui junto com a Karina, a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Vai ser bem bacana. Sobre assim. livros? É sobre persuasão, gatilhos. Bem legal mesmo. E nesse ponto, você tá em Maringá, a sua mãe tá aqui? Hoje não. Não? Dessa vez não. Manda um abraço para ela. Eu entrevistei vocês no outro podcast, né?
Você, Inclusive- sua mãe também é especialista, né? Aham. Eu falei pra ela, falei assim, fui convidada novamente. Ela, queria estar aí. Porque ela gosta bastante, né? Bacana, muito legal. Maravilhosa. Muito legal, demais. Manda um abraço aí pra ela. E, Amanda, a gente está finalizando. No caso aqui, você tá, nesse momento aqui que a gente está gravando, você está fazendo parte de um reality, né? Uhum. Reality show. Olha que interessante. Olha só. Reality Show Desconectados começa agora no último dia desse mês, dia 31 de agosto, vai até o dia 7 de setembro. São 8 dias de reality show. Vai acontecer na cidade de Umuarama e você pode acompanhar através do YouTube gratuitamente. Vai passar 24 horas. E é legal porque quem está organizando esse reality é uma loja de celulares chamada Atacado Cell. Então, todo o reality ele será gravado através de iPhones, né? Então, é bem legal essa dinâmica que eles estão utilizando. Já tem uma casa, vai ter academia, tem a solitária. Então, assim, terão provas, eliminação. E eu quero que você que está me acompanhando, e principalmente você que está me conhecendo, venha fazer parte do time Giroto, porque eu prometo entregar tudo, né? Muito desenvolvimento, muitas teorias, mas de forma dinâmica, de forma descontraída, sabe? Sem as amandices, né? Amandice, legal Quem demais. acompanha sabe. Legal demais. Maravilha, viu, Amanda? Muito obrigado mais uma vez pela tua participação aqui. Fica aberto aí o convite para a gente estar conversando mais algumas vezes aí, para a gente continuar algumas janelas, alguns assuntos que a gente colocou aqui, não é? E o pessoal que quiser sugerir também pauta aqui, traz novamente, tal, quer fazer um debate, porque na semana, em setembro, vai vir o Batilane aqui, fazer um debate aqui, e tá, enfim. Legal. Sugiram aí, faça sua sugestão pra gente está aqui para ouvir. Gratidão, viu, Amanda? Gratidão é toda minha. Mais uma vez, mais um podcast com sucesso. Show de bola. Maravilha, muito obrigada. bom. Sigam e acompanhem nas redes sociais, @AmandaGiroto. E o seu como tá? Meu é o Altair Godoy. Monteiro Godoy. Legal. Sigam lá, mandem mensagem e falem, vim através do podcast. Tá? Da hora, isso é bacana demais. E é isso aí, pessoal. Nos acompanhem sempre aqui pela CBN Maringá. Não é? Agradeço, deixo registrado mais uma vez minha gratidão, tanto a Amanda, a todos que participaram. Eu sou Altair Godoy e este foi mais um CBN Inspire-se.